No, I got some on my mind. I got some on my mind. Go to bed, or I'll sell all your toys. And, just so we're talking about sort of seems like you can. Go to bed. Emergency generators are on standby. On for an hour, then bring you back in 10 seconds. This doesn't feel right. Among other things, yeah. Wake up. Why would I be scared? Imagina o seguinte cenário. Você está num cinema lotado, as luzes apagam, e nos primeiros 5 minutos do filme você já sente o estômago apertar. Não por causa de uma cena de ação, não por causa de uma explosão, mas porque você está vendo uma família normal fazendo um churrasco num jardim. Crianças rindo, pai e filha comemorando um ponto numa sessão de treino de tiro com arco e flecha. Tudo tranquilo, tudo leve. Até que em questão de segundos, sem nenhuma música dramática, sem aviso, sem nenhum efeito visual elaborado, essa família inteira some, vira pó, e o homem que acabou de rir com a filha agora está gritando sozinho num gramado vazio. Esse é o começo de Vingadores, o Ultimato. E se você achou que Vingadores, Guerra Infinita foi pesado demais para aguentar, o filme de 2019 chega avisando desde o primeiro frame. Isso aqui é diferente. Isso aqui é a conta chegando. Durante 11 anos, a Marvel foi construindo algo que nunca tinha sido feito na história do cinema. Não era simplesmente uma série de filmes de super-herói. Era uma tapeçaria narrativa com mais de 20 filmes, dezenas de personagens, linhas de história que se cruzavam, referências que se acumulavam e uma promessa silenciosa feita ao público. Um dia tudo isso vai convergir num único ponto. E quando esse ponto finalmente chegou, no dia 26 de abril de 2019, o mundo literalmente parou. Bilheterias quebraram antes mesmo do filme estrear. No dia em que os ingressos foram colocados à venda nos Estados Unidos, o site da AMC, a maior rede de cinemas do país, simplesmente travou. O Fandango, maior plataforma de venda de ingressos online, foi ao chão por horas. No Brasil, filas virtuais se formaram em plataformas como ingresso.com. Na Índia, 18 ingressos eram vendidos por segundo. 18 por segundo. Na China, 1 milhão de ingressos foram vendidos nas primeiras 6 horas de pré-venda. O que Vingadores! Guerra Infinita inteiro tinha levado 24 horas para fazer.
E sabe o que é mais impressionante nisso tudo? Ninguém sabia direito o que ia acontecer no filme. A Marvel tinha conseguido a façanha quase impossível de guardar o enredo de uma produção com mais de 100 atores e uma equipe técnica de milhares de pessoas. O trailer mostrava muito pouco, os pôsteres eram enigmáticos, e essa névoa de mistério funcionou como combustível para uma antecipação coletiva que o cinema raramente, talvez nunca, tinha vivido naquela escala. Vingadores. Ultimato estreou com 357 milhões só nos Estados Unidos e no Canadá durante o fim de semana de abertura. Só no primeiro fim de semana. Isso é mais do que a maioria dos filmes arrecada na vida inteira. No mundo todo, o longa abriu com 1,2 bilhão, a maior abertura da história do cinema até aquele momento. Em 5 dias, o estúdio já tinha recuperado o investimento. 5 dias para um filme que custou entre 356 e 400 milhões para ser produzido, mais outros 200 milhões só em marketing. Mas antes de falar de números, antes de falar de recordes e de estatísticas, é preciso entender o que Vingadores, Ultimato realmente representa. Porque qualquer pessoa pode citar uma cifra. O que poucos param para analisar é o que aconteceu do ponto de vista humano, tanto na tela quanto por trás das câmeras. O filme é dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, dupla que já tinha entregado 2 dos filmes mais densos e politicamente sofisticados do universo cinematográfico Marvel: Capitão América, O Soldado Invernal e Capitão América, Guerra Civil. A dupla foi chamada para assumir o projeto mais ambicioso da franquia e não decepcionou. Com roteiro de Christopher Marcus e Stephen McFeely, os mesmos que escreveram os 3 filmes do Capitão América e Guerra Infinita, Ultimato tinha uma missão quase impossível: não só concluir a história de mais de 20 filmes, mas fazê-lo de forma emocionalmente satisfatória para um público que tinha investido 11 anos de vida naqueles personagens. Pensa na pressão disso. Você tem fãs que cresceram com Tony Stark, que choraram com Steve Rogers, que riram com Thor e ficaram indignados com Thanos. E agora, você tem que fechar essa história de um jeito que não arruine tudo que veio antes. Não tem como agradar todo mundo e, a rigor, a Marvel nem tentou isso. O que eles fizeram foi algo mais corajoso: contar a história que achavam que precisava ser contada, do jeito mais honesto possível, independente das consequências comerciais. E funcionou. O elenco reunido para esse filme é absurdo. Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Josh Brolin. E essa é só a lista principal. Além deles, praticamente todo ator que já apareceu em qualquer canto do MCU voltou para o grande finale. Chadwick Boseman como T'Challa, Tom Holland como Peter Parker, Zoe Saldanha, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Evangeline Lilly. A lista vai longe. É o maior elenco já reunido num único filme de super-herói, e fazer isso funcionar narrativamente, sem que pareça um desfile de cabeças conhecidas sem propósito, é uma conquista por si só. O que torna Ultimato diferente dos outros filmes da Marvel, e diferente da maioria dos blockbusters que existem, é que ele não tem medo de ser lento quando precisa. A primeira hora do filme quase não tem ação. Tem luto. Tem silêncio. Tem personagens completamente destruídos tentando se reerguer num mundo que perdeu metade da sua população. Thor está gordo, desolado, bebendo cerveja num bangalô norueguês. Tony Stark está criando filha numa cabana no interior. Steve Rogers está dirigindo um grupo de apoio para sobreviventes do Snap. Não tem explosão. Não tem vilão presente.
Tem gente tentando seguir em frente depois de uma tragédia que não tem precedente histórico. E é justamente aí que o filme acerta em cheio, porque o que o público trouxe para a sala de cinema naquela tarde de abril de 2019 não era só a expectativa pela ação. Era uma conexão emocional genuína com esses personagens. E Ultimato respeita essa conexão ao tratar o trauma do Snap como trauma de verdade, não como pretexto rápido para a aventura que vem a seguir. O filme tem 3 horas e 2 minutos de duração. É um dos longas-metragens mais longos já exibidos em escala global. E os cinemas, em vez de reclamarem, retiraram o intervalo do meio do filme para não quebrar o ritmo. Sessões extras foram abertas de madrugada. Exibidores em diferentes países relataram que o público aplaudia durante a projeção, chorava abertamente e às vezes saía do cinema em silêncio, sem saber direito o que fazer com tudo que tinha sentido. Isso não é marketing, isso é impacto cultural. Vingadores Ultimato recebeu aprovação de 94% no Rotten Tomatoes, com mais de 550 resenhas de críticos. No IMDb, acumula nota 8,4 com mais de 1,4 milhão de votos, o que o coloca consistentemente entre os 100 filmes mais bem avaliados da plataforma. O Metacritic atribuiu nota 78, indicando recepção geralmente favorável entre os críticos mais tradicionais. Mas as notas, de certa forma, dizem pouco. O que dizem mais são as histórias. A de pessoas que voltaram ao cinema 3, 4, 5 vezes. A do homem que levou o pai idoso, que nunca tinha assistido um filme da Marvel na vida, e saiu chorando. A das crianças que cresceram com os filmes e se sentiram, de alguma forma, parte de um capítulo que estava sendo encerrado. Numa indústria acostumada a calcular o sucesso em dólares, Ultimato foi um fenômeno que forçou todo mundo a falar de algo mais difícil de quantificar. O que um filme pode significar para as pessoas que o amam. Nas próximas partes, a gente vai mergulhar fundo em cada camada desse filme. De onde ele veio, como a ideia de um universo conectado surgiu e quase não saiu do papel. Quem são os diretores e o que guiou cada decisão criativa que você viu na tela. Como os atores se prepararam para esse adeus. O que aconteceu nos bastidores durante os mais de 200 dias de filmagem. A viagem no tempo como ferramenta narrativa e seus detalhes mais fascinantes. As batalhas, os sacrifícios, os segredos que o filme esconde nas entrelinhas. E a herança que Vingadores Ultimato deixou não só para o MCU, mas para o cinema como linguagem. Porque esse filme merece esse mergulho. Ele não é só entretenimento. É um marco. Tudo começa com uma aposta absurda feita por um estúdio que estava, na prática, à beira da falência. Em 2005, a Marvel Entertainment estava numa situação que poucos lembravam e que a empresa preferia não divulgar. Nos anos anteriores, a companhia tinha vendido os direitos cinematográficos dos seus personagens mais valiosos para sobreviver. O Homem-Aranha foi para a Sony. Os X-Men e os Quarteto Fantástico foram para a Fox. O Hulk estava num limbo. O que restava para a Marvel? Os personagens que eles mesmos não tinham certeza se funcionariam nas telas. Tony Stark, um playboy milionário sem poderes que bebia demais. Steve Rogers, um homem dos anos 40 preso numa armadura de bandeira americana que soava ultrapassada. Thor, um deus nórdico com martelo numa era de smartphones. Ninguém apostaria nisso. A Marvel apostou tudo. Kevin Feige, produtor que tinha trabalhado como assistente em produções Marvel desde o início dos anos 2000, convenceu os executivos da empresa a tentar algo inédito: produzir os próprios filmes, controlar a narrativa e, a parte mais louca, planejar esses filmes como uma série interconectada. Não uma sequência no estilo tradicional,
Onde você assiste ao primeiro para entender o segundo? Uma teia. Um universo onde cada filme existe sozinho, mas também alimenta algo maior. Para bancar isso, a Marvel fez um acordo com a Merrill Lynch em 2005, colocando os direitos de 10 personagens como garantia de um empréstimo de 525 milhões. Era uma jogada de altíssimo risco. Se os filmes falhassem, a empresa perdia os personagens e provavelmente fechava as portas como produtora. Homem de Ferro estreou em maio de 2008. Custou 140 milhões para produzir. Arrecadou 585 milhões ao redor do mundo. A aposta tinha funcionado. Mas o que ninguém sabia ainda era o tamanho do que estava sendo construído. A cena pós-créditos de Homem de Ferro foi o primeiro sinal. Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, aparece no apartamento de Tony Stark e fala sobre a iniciativa Vingadores. Em 2008, a maioria do público não entendeu o que aquilo significava. Para quem entendeu, foi como ouvir uma promessa sussurrada. Isso aqui é só o começo. Durante os 11 anos seguintes, a Marvel lançou 21 filmes antes de Vingadores. Ultimato. Cada um deles funcionava como um tijolo numa construção que os próprios roteiristas admitem que nunca tinham visto mapeada por completo desde o início. A narrativa foi sendo construída organicamente, com Feige como arquiteto central, mas com liberdade suficiente para que os diretores de cada filme trouxessem sua própria voz. O vilão que unificaria tudo, Thanos, foi introduzido ainda em 2012, numa rápida cena pós-créditos de Vingadores. O sorriso que Josh Brolin deu para a câmera naquele momento plantou uma semente que levaria 7 anos para florescer. De lá para cá, as joias do infinito foram sendo distribuídas pelo universo cinematográfico como peças de um quebra-cabeça. A joia do espaço no Tesseract em Capitão América. O primeiro Vingador, a joia da mente no cajado de Loki. A joia da realidade em Thor. O mundo sombrio, a joia do poder em Guardiões da Galáxia. A joia do tempo no olho de Agamotto em Doutor Estranho. E a joia da alma finalmente revelada em Guerra Infinita. A ideia de fazer os 2 filmes finais, Infinity War e Endgame, de forma consecutiva surgiu por necessidade prática tanto quanto por visão artística. Rodar os 2 juntos significava que o elenco completo estaria disponível ao mesmo tempo, que as locações e cenários não precisariam ser reconstruídos e que a continuidade entre os filmes seria perfeita. Anthony e Joe Russo foram contratados para dirigir ambos em sequência, um processo que se estendeu por mais de 200 dias de filmagem ao longo de 2017 e 2018. Christopher Marcus e Stephen McFeely, os roteiristas, iniciaram o trabalho no roteiro de Ultimato enquanto Guerra Infinita ainda nem tinha estreado. Eles sabiam que estavam escrevendo para personagens que o público ainda não tinha visto morrer, perdido, sobreviver. Era um exercício de fé narrativa. Escrever o capítulo final sem saber como o público reagiria ao capítulo anterior. Uma das decisões mais corajosas e controversas durante o desenvolvimento foi a escolha do que não mostrar. A equipe criativa decidiu cedo que o filme não tentaria explicar ou justificar cada detalhe do universo. Não haveria um manual de instruções. O público que tinha acompanhado 11 anos de MCU traria o contexto consigo. Quem estava chegando sem esse contexto teria uma experiência diferente, ainda válida, mas diferente. Outra decisão fundamental foi estrutural, o chamado Time Heist, a viagem no tempo para recuperar as joias do infinito em momentos passados, surgiu como solução para um problema narrativo real. Como fazer os Vingadores reverterem o snap sem simplesmente desfazer tudo o que aconteceu em Guerra Infinita de forma barata?
A resposta foi criar um mecanismo que permitisse revisitar momentos icônicos da franquia enquanto avançava a história para um território completamente novo. Isso exigiu uma quantidade enorme de pesquisa sobre mecânica de viagem no tempo, não no sentido científico real, mas no sentido narrativo. Marcus e McFeely criaram regras internas para como o tempo funcionava naquele universo, estabelecendo que alterar o passado não mudaria o presente dos personagens, mas criaria linhas temporais alternativas. É uma escolha que ainda gera debate entre fãs e que o próprio filme aborda de forma explicitamente cômica, quando os personagens descartam referências populares de ficção científica, como o enredo de Volta para o Futuro. O título do filme foi guardado como segredo por meses. Durante a produção e o marketing de Guerra Infinita, quando jornalistas perguntavam sobre o título do quarto filme Vingadores, a resposta padrão da Marvel era que ele ainda não tinha nome, o que gerava especulação constante. O título, Avengers 4, foi o placeholder oficial até bem depois da estreia de Infinity War, quando Endgame foi finalmente revelado em dezembro de 2018. O detalhe que muitos apontaram imediatamente foi que a palavra aparecia na fala do próprio Tony Stark em Guerra Infinita. Estamos no Endgame agora. Uma profecia colocada no roteiro de propósito. No Brasil, o título Ultimato foi traduzido com precisão quase cirúrgica. Endgame em inglês carrega o sentido de jogada final, o momento num jogo de xadrez em que não há mais recuo, quando as peças que restam determinam quem vence. Ultimato em português é mais visceral, mais urgente e captura bem o peso emocional do filme. É o aviso final, a última exigência antes do confronto definitivo. A escolha foi acertada. O processo de manter o segredo sobre o enredo foi, por si só, uma operação logística extraordinária. Atores recebiam roteiros incompletos. Algumas cenas foram filmadas com finais alternativos para confundir qualquer pessoa que pudesse vazar informações. Tom Holland, conhecido por não conseguir guardar segredos sobre os filmes, recebeu apenas suas próprias cenas, sem contexto do filme completo. Mark Ruffalo, outro conhecido por escorregões em entrevistas, afirmou ter recebido o roteiro tarde demais para ler antes das filmagens. A Marvel também usou uma estratégia agressiva de desinformação nos trailers. Cenas que apareciam nos teasers e trailers oficiais foram deliberadamente alteradas em relação ao que estava no filme. Personagens adicionados ou removidos digitalmente, locações modificadas, diálogos diferentes. O objetivo era dar ao público material para antecipar, sem revelar nada de substancial sobre a história real. Tudo isso, a estratégia de marketing, a estrutura narrativa distribuída por mais de 20 filmes, a decisão de rodar em sequência, a escolha do título, o sigilo operacional. Foi possível porque existia uma visão de longo prazo que a maioria dos estúdios de Hollywood simplesmente não tem disposição para ter. A Marvel, sob a liderança de Kevin Feige, funcionou por 11 anos como algo próximo de um escritório literário, mais do que um estúdio de cinema tradicional. Personagens eram tratados como propriedades narrativas com continuidade, motivações consistentes e arcos que precisavam ser respeitados, não apenas explorados. E quando tudo isso chegou ao fim, quando a última cena de Ultimato foi exibida e os créditos começaram a rolar, ficou claro que o que tinha sido construído não era apenas uma franquia de bilhões de dólares. Era um experimento narrativo sem precedente na história do cinema. E Vingadores, Ultimato era o seu capítulo final. O que vem a seguir é a história de como duas pessoas, dois irmãos de Ohio que começaram fazendo filmes com recursos mínimos,
foram escolhidas para carregar esse peso imenso e o que eles fizeram com ele. Anthony e Joe Russo cresceram em Cleveland, Ohio, num lar onde o cinema era levado a sério. O pai deles era fanático por filmes e os dois irmãos passaram a infância absorvendo tudo, desde os clássicos de Hollywood até os filmes de arte europeus que raramente chegavam às salas convencionais de uma cidade do meio-oeste americano. Essa base eclética moldou uma sensibilidade que viria a ser o maior trunfo deles dentro da Marvel: a capacidade de fazer filmes de entretenimento em escala gigantesca, sem abrir mão da profundidade humana. Antes da Marvel, os Russo eram conhecidos principalmente pela televisão. Dirigiram episódios de Arrested Development, série de comédia aclamada pela crítica, e de Community, outra comédia cult que conquistou um público fiel e inteligente. Eram bons no que faziam, mas estavam longe de ser os nomes óbvios para assumir um filme de super-herói de grande orçamento. Quando a Marvel os contratou para Capitão América, o Soldado Invernal em 2012, a reação do mercado foi de surpresa genuína. O que esses caras de comédia televisiva tinham a ver com o universo cinematográfico Marvel? A resposta chegou em 2014, quando o Soldado Invernal estreou e reconfigurou tudo que o público achava que um filme da Marvel podia ser. Em vez de um blockbuster colorido e leve, os Russo entregaram algo muito mais próximo de um thriller político dos anos 70. Tenso, moralmente ambíguo, com um antagonista cuja ameaça vinha da ideologia tanto quanto da força bruta. O filme foi recebido como uma das melhores produções do MCU e solidificou a dupla como diretores nos quais a Marvel poderia confiar com histórias completixas. Capitão América, Guerra Civil, em 2016, confirmou e expandiu essa confiança. Era um filme que não tinha vilão convencional. O conflito principal era entre dois heróis que o público amava, cada um com razões válidas para estar onde estava. Os Russo demonstraram que conseguiam equilibrar um elenco enorme, manter o ritmo e ainda assim dar espaço para que momentos humanos respirassem entre as sequências de ação. A batalha no aeroporto de Leipzig, com mais de uma dúzia de super-heróis lutando entre si, é ainda hoje citada como uma das sequências de ação mais bem coreografadas da história dos filmes de super-heróis. Foi esse histórico que os colocou no centro do projeto mais ambicioso que a Marvel já tinha tentado. Quando Feige os chamou para conversar sobre os dois últimos filmes Vingadores, a pergunta que ficou no ar foi simples e aterrorizante. Como você termina uma história que levou 11 anos para ser contada? A resposta dos Russo foi instintiva. Você não termina a franquia, você termina os personagens. Essa distinção é fundamental para entender Ultimato. Os irmãos Russo tomaram a decisão precoce de que o filme não seria sobre salvar o mundo. Isso é o que todo filme de super-herói faz. O filme seria sobre o custo humano de ser herói, sobre o que acontece com pessoas que carregam responsabilidades impossíveis por tempo demais, sobre envelhecimento, perda, luto e a coragem de abrir mão de algo que você ama quando chega o momento certo. Para embasar essa visão, os diretores recorreram a referências cinematográficas que estavam muito além do gênero. Em entrevistas, Anthony Russo citou Logan como uma influência importante. Não o tom sombrio em si, mas a coragem de tratar um herói como uma pessoa que envelhece e que tem um fim. Joe Russo mencionou Mob Mentality e dramas familiares americanos como referência para as cenas de luto do primeiro ato. A ideia era que o filme começasse como um drama humano denso e só gradualmente revelasse a escala épica da história que estava sendo contada. Outra influência declarada foi Viagem à Itália de Roberto Rossellini,
um filme de 1954 sobre um casal em crise emocional que percorre lugares históricos. A conexão não é óbvia, mas o que os russos extraíram dessa referência foi a ideia de usar locações e ambientes como espelhos do estado emocional dos personagens. Em Ultimato, o estado desolado do mundo, 5 anos após o snap, se reflete em cada espaço que os personagens habitam. As ruas vazias de São Francisco, a cabana isolada de Tony, o bunker melancólico onde os Vingadores sobreviventes se reúnem. A decisão de começar o filme com Clint Barton assistindo a própria família desaparecer foi dos russos e foi deliberada. O roteiro original começava de forma diferente. A mudança foi feita para garantir que o impacto emocional do snap fosse sentido de imediato, não como dado técnico da narrativa, mas como experiência visceral. Você vê uma criança sumindo, e você entende tudo sem precisar de palavras. Uma das marcas técnicas mais visíveis da direção dos russos em Ultimato é o uso da câmera de mão em situações de alta tensão emocional, não para criar caos visual, mas para aproximar o espectador da instabilidade interna dos personagens. Quando Tony Stark confronta Steve Rogers no bunker, a câmera se move de forma quase imperceptível, mas o efeito subliminar é de desconforto, de algo fora de equilíbrio. É uma escolha deliberada que muitos espectadores não conscientizaram, mas sentiram. Os russos também são reconhecidos por trabalharem de forma extraordinariamente colaborativa com seus atores. Robert Downey Jr., em particular, tinha grande influência sobre as cenas de Tony Stark. A linha I Love You 3000, que se tornou um dos momentos mais marcantes do filme, surgiu de uma conversa entre Downey Jr. e os diretores sobre o que Tony diria para a filha. Downey Jr. tinha ouvido seu próprio filho dizer algo parecido para ele, e a frase foi incorporada ao roteiro. É o tipo de detalhe que só existe quando os diretores criam espaço para que os atores tragam sua vida real ao personagem. Com Chris Evans, o trabalho foi diferente. Evans tinha uma relação profunda e por vezes angustiada com Steve Rogers. O ator falou publicamente, em diferentes momentos, sobre o quanto o personagem o tinha esgotado ao longo dos anos. Os russos usaram isso. A exaustão de Evans com Rogers alimentou a exaustão de Rogers, com o peso de ser o Capitão América. Quando Steve finalmente decide, no final do filme, ir para o passado e ficar lá, construir a vida que nunca teve, a emoção que Evans carrega na cena não é fabricada, é real. O batalha final, a última meia hora do filme, representa um dos maiores desafios de direção da história recente do cinema. Centenas de personagens, múltiplas linhas de ação simultâneas, escala épica que precisava ser compreensível para o espectador sem se tornar incompreensível visualmente. Os russos passaram meses em pré-produção, mapeando cada movimento da batalha, trabalhando com o supervisor de efeitos visuais Dan DeLeo para garantir que, por mais caótica que a cena fosse, o espectador sempre soubesse onde estava Tony, onde estava Steve, onde estava Thor. A entrada das personagens femininas do MCU numa formação coletiva foi ideia que surgiu durante a produção e gerou debate interno. Alguns temiam que parecesse forçado, performático. Os russos decidiram incluir porque entendiam que o filme era, entre outras coisas, um documento cultural, e que ignorar aquele momento seria uma omissão que envelheceria mal. A cena existe. Funciona ou não dependendo de quem assiste. Mas a decisão de incluí-la foi consciente e deliberada. Quando o Ultimato encerrou a batalha final com Tony Stark realizando o snap que elimina Thanos e seu exército, o silêncio que se seguiu nos cinemas ao redor do mundo foi quase unânime. Não era o silêncio de quem não entendeu. Era o silêncio de quem entendeu demais
e precisava de um momento para processar. Os russos descreveram esse final em entrevistas como a conclusão inevitável do arco de Tony Stark, um homem que em 2008 disse "I am Iron Man", num ato de ego e bravata, e que em 2019 disse a mesma frase como ato definitivo de sacrifício. 11 anos, 21 filmes. E a frase que começou tudo se torna a frase que encerra tudo. Isso não é coincidência roteirística. É arquitetura narrativa do mais alto nível. Anthony Russo disse uma vez que a maior responsabilidade que ele e o irmão sentiram durante toda a produção não foi com a Marvel, não foi com a Disney, não foi com os números de bilheteria. Foi com as pessoas que tinham passado 11 anos investindo emocionalmente naqueles personagens. A gente sabia que estava mexendo com algo que era muito mais do que entretenimento para muita gente, ele disse. E isso nos manteve acordados à noite de um jeito bom, porque nos lembrava o tempo todo do que estava em jogo. Essa consciência de que estavam fazendo algo que importava de verdade para pessoas reais é o que separa Vingadores, ultimato da maioria dos blockbusters. E é o que faz da direção dos russos não só tecnicamente competente, mas genuinamente emocionante de analisar. Agora que você conhece quem estava atrás das câmeras, é hora de falar de quem estava na frente delas, do elenco que deu vida a tudo isso e do que cada um deles trouxe de si mesmo para esse despedida. Tem uma coisa que separa os filmes da Marvel da maior parte dos blockbusters que existem: os atores. Não só pela qualidade deles individualmente, mas pela relação que cada um desenvolveu com o personagem ao longo de anos, em alguns casos, mais de uma década. Em Vingadores Ultimato, essa relação chega ao ponto de máxima maturidade. E o resultado é que você não está mais assistindo atores interpretando personagens. Você está assistindo pessoas se despedindo de partes de si mesmas. Robert Downey Jr. é, sem exagero, o pilar sobre o qual todo o universo cinematográfico Marvel foi construído. Sem ele, sem a escolha dele para interpretar Tony Stark em 2008, é muito possível que o MCU não tivesse funcionado da forma que funcionou. Na época da contratação, Downey Jr. estava numa fase difícil da carreira. Tinha saído de um período turbulento de vida pessoal, e contratar ele para o papel principal de um filme de grande orçamento foi considerado um risco real pelos executivos do estúdio. Jon Favreau, diretor do primeiro Homem de Ferro, lutou para tê-lo no papel. Disse que não havia ninguém mais adequado para interpretar um homem brilhante, arrogante e autoindulgente que precisava aprender o que realmente importa. Em Ultimato, Tony Stark começa exatamente onde você esperaria encontrá-lo depois de 5 anos, numa cabana à beira de um lago, com uma filha pequena chamada Morgan e uma mulher que ama. Ele conseguiu o que sempre quis: paz, família, uma vida fora da armadura. E está absolutamente relutante em arriscar tudo isso de novo. A jornada de Tony no filme não é de herói que supera o medo e vai para a batalha. É de pai que sabe que vai morrer e escolhe ir mesmo assim. É uma diferença sutil, mas é o que faz a cena final de Tony ser devastadora de uma forma que poucos filmes de ação conseguem alcançar. Downey Jr. preparou a despedida de Tony Stark com uma seriedade que os outros membros do elenco descreveram como contagiante. Ele tinha conversas longas com os russos sobre o arco emocional de cada cena. Contribuiu ativamente com o texto. A linha "I love you 3000", que a filha Morgan diz para ele e que depois ressoa como eco emocional no funeral, surgiu de uma expressão que o filho de Downey Jr. usava em casa. Ele trouxe sua vida real para dentro do personagem uma última vez, e o resultado ficou gravado.
Chris Evans e Steve Rogers têm uma das relações mais complexas entre ator e personagem em toda a história do MCU. Evans foi vocal, em vários momentos ao longo dos anos, sobre a pressão e o peso de interpretar o Capitão América por tanto tempo. Não é um papel fácil. Rogers é um homem de princípios absolutos numa era de compromissos, e manter essa rigidez moral convincente sem tornar o personagem unidimensional exige um equilíbrio delicado que Evans sustentou com competência durante anos. Em Ultimato, Steve Rogers tem um arco que divide fãs até hoje. Depois de usar o Infinity Gauntlet para devolver as joias ao passado, Steve decide não voltar. Ele vive a vida que nunca pôde ter. Fica com Peggy Carter, envelhece, e aparece como um ancião para passar o escudo para Sam Wilson. É um final que gerou debate intenso. Alguns viram como a conclusão perfeita para um homem que sacrificou tudo. Outros argumentaram que era narrativamente inconsistente com quem Rogers era, um homem que sempre priorizou o dever sobre o desejo pessoal. Evans falou sobre esse final com emoção genuína em entrevistas. Disse que quando leu o roteiro pela primeira vez, chorou. Que era o final que Steve Rogers merecia. Não um sacrifício heróico, mas uma vida. Uma vida simples e completa. E que interpretar a versão idosa de Rogers, no final do filme, foi emocionalmente exigente de uma forma diferente de tudo que ele tinha feito antes. Chris Hemsworth e Thor representam talvez a maior surpresa de Ultimato em termos de personagem. 5 anos após o snap, Thor está irreconhecível, fisicamente diferente, emocionalmente destruído, vivendo num vilarejo norueguês chamado Nova Asgard, cercado de seguidores que ele ignora enquanto joga videogame e bebe cerveja. A decisão de apresentar Thor nesse estado, o que os fãs apelidaram carinhosamente de Bro Thor, foi corajosa e dividiu opiniões. Hemsworth defendeu a escolha ativamente. Em entrevistas, ele disse que ficou animado quando os russos propuseram esse caminho, que estava cansado de interpretar Thor como uma estátua de heroísmo e queria mostrar um homem que falhou, que se sentiu responsável pela morte de metade do universo e que simplesmente desabou. O humor que acompanha o estado de Thor no filme não é descaso com o personagem. É uma forma de mostrar que até os mais poderosos têm seus colapsos e que eles não são menos reais por virem em embalagem cômica. Scarlett Johansson, como Natasha Romanoff, chega a Ultimato num ponto de transição profunda. A Viúva Negra passou 10 anos sendo o personagem mais subestimado do MCU, competente, presente, mas raramente o centro da história. Em Ultimato, ela é a pessoa que mantém os Vingadores funcionando nos 5 anos após o snap. É ela que continua, que não desiste. E é ela que, no planeta Vormir, toma a decisão que define sua jornada inteira. A briga entre ela e Clint Barton para ver quem vai se sacrificar é uma das cenas emocionalmente mais densas do filme. 2 amigos disputando o direito de morrer pelo outro. Johansson e Jeremy Renner atuaram essa cena com uma intensidade que não precisava de efeitos especiais para impactar. Jeremy Renner e Clint Barton abrem o filme numa das cenas mais perturbadoras do MCU. Vemos Clint num momento de normalidade absoluta. Família reunida, churrasco, filhos felizes, antes do snap apagar tudo diante dos seus olhos. 5 anos depois, ele é Ronin, um assassino sem restrições morais, varrendo gangues criminosas pelo mundo inteiro. É um personagem completamente diferente do arqueiro genioso que o público conhecia. E Renner carrega essa transformação com uma seriedade que eleva cada cena em que aparece. Mark Ruffalo e o Professor Hulk representam a solução narrativa para um dos maiores problemas do MCU pós-Guerra Infinita. Bruce Banner e Hulk não conseguiam coexistir.
e nenhum dos dois estava funcionando sozinho. A resposta foi a fusão. Banner e Hulk chegaram a um acordo, e o resultado é um ser verde de 2,40 m que usa óculos e responde a e-mails. É cômico na superfície, mas simbolicamente é sobre integração, sobre aceitar as partes de si mesmo que você sempre tentou suprimir. Ruffalo jogou com isso conscientemente, interpretando o Hulk com a gentileza cansada de alguém que finalmente parou de lutar contra si mesmo. Se Paul Rudd, como Scott Lang, o Homem-Formiga, é tecnicamente o catalisador de toda a solução do filme. É ele que, saindo do reino quântico após 5 anos, percebe que o tempo lá dentro passou de forma diferente e que isso pode ser a chave para uma viagem no tempo. Rudd traz a leveza necessária para a cena de exposição que explica esse mecanismo sem torná-la árida, e seu trabalho ao longo do filme é o de âncora emocional. Ele representa o espectador, alguém que não tem superpoderes e que está tentando entender o que está acontecendo enquanto tenta reconectar com uma filha que, para ela, cresceu sem ele. Brie Larson, como Capitã Marvel, aparece pouco no filme, e isso foi uma escolha deliberada. A personagem é tão poderosa que colocá-la no centro da narrativa criaria um problema de equilíbrio. Se ela está presente, por que os outros precisam fazer algo? A solução foi mantê-la ausente durante a maior parte do enredo e trazê-la para a batalha final como reforço, não como solvidora do problema central. É uma decisão que Larson apoiou publicamente, entendendo que o filme era sobre os personagens originais e que o papel da Capitã Marvel era complementar, não central. Josh Brolin, como Thanos, entrega em Ultimato algo diferente do que fez em Guerra Infinita. Aquele Thanos tinha convicção, acreditava genuinamente que estava certo. O Thanos de 2014, que aparece na linha temporal alternativa, é mais bruto, mais militarista, menos filosófico. E essa diferença é proposital. É o mesmo personagem em estágio anterior de desenvolvimento, antes de ter adquirido a certeza moral que caracterizava sua versão em Infinity War. Brolin captura essa distinção de forma sutil, mas ela existe e enriquece o vilão sem precisar ser explicada em diálogo. O que une todos esses desempenhos é algo que vai além de técnica, é o peso acumulado de anos interpretando esses personagens, carregando suas histórias e chegando finalmente ao momento em que precisam soltar. Cada ator de Ultimato sabia que estava se despedindo de personagens, de colegas, de uma fase de carreira. E essa consciência coletiva de finalidade é palpável em cada frame do filme. Era o fim de uma era. E todos que estavam na frente das câmeras sabiam disso. Rodar 2 filmes ao mesmo tempo é uma loucura logística em qualquer escala. Rodar Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores, Ultimato simultaneamente, com um elenco de mais de 100 atores, cenários espalhados por múltiplos continentes e efeitos visuais que exigiriam anos de pós-produção, é uma façanha que provavelmente nunca será repetida na história do cinema. E o mais impressionante é que funcionou. As filmagens começaram em janeiro de 2017 nos estúdios Pinewood Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A escolha de Atlanta como base de operações não foi acidental. A Geórgia oferecia incentivos fiscais generosos para produções cinematográficas, e os estúdios Pinewood tinham infraestrutura suficiente para abrigar múltiplas unidades de produção simultâneas. Durante os meses que se seguiram, o complexo se transformou numa cidade dentro da cidade. Dezenas de sets construídos em paralelo, equipes técnicas trabalhando em turnos e um sistema de segurança tão rigoroso que funcionários de setores diferentes da produção muitas vezes não sabiam o que estava sendo filmado no estúdio ao lado.
O processo durou mais de 200 dias de filmagem distribuídos ao longo de 2017 e 2018. Para colocar isso em perspectiva, a maioria dos filmes de grande orçamento leva entre 60 e 100 dias para ser filmada. Dobrar esse número e ainda assim manter coerência criativa, ritmo e qualidade técnica exigiu uma organização de produção que rivalizava com a logística de uma operação militar. O supervisor de produção, Trinh Tran, coordenou uma equipe de centenas de pessoas responsáveis por garantir que cada elemento de cada set estivesse correto para cada cena, em cada dia de filmagem. Isso incluía não apenas os sets físicos, mas também o figurino, a continuidade entre as cenas de Infinity War e Endgame e a gestão dos cronogramas dos atores, alguns dos quais tinham contratos com outros estúdios e disponibilidade limitada. Uma das decisões de produção mais complexas foi a recriação de sets de filmes anteriores do MCU para as sequências de viagem no tempo. Quando os Vingadores voltam para 2012 para recuperar a Joia da Mente, o Tesseract e o Pym Particles da Torre Stark, a produção precisou recriar com exatidão os sets da Batalha de Nova York de Vingadores de 2012. Isso significava não apenas reconstruir os ambientes físicos, mas também garantir que os figurinos, os penteados e até os pequenos detalhes de design estivessem fiéis ao que aparecia no filme original, porque os espectadores mais atentos notariam qualquer inconsistência. O mesmo cuidado foi necessário para a sequência em Morag em 2014, que revisitou eventos de Guardiões da Galáxia, e para a viagem ao quartel-general da SLG em 1970, onde Tony Stark se reencontra brevemente com o pai Howard, interpretado por John Slattery, numa das cenas emocionalmente mais ricas do filme. Essa cena exigiu uma pesquisa minuciosa sobre como o interior de um complexo governamental americano dos anos 70 seria ambientado. E o resultado é convincente precisamente porque os detalhes de época foram tratados com seriedade. A sequência em Vormir, onde Natasha e Clint chegam para recuperar a Joia da Alma e descobrem o preço que precisam pagar, foi filmada numa combinação de set construído em estúdio e locação real na Escócia. A atmosfera de isolamento e desolação do local foi amplificada pela escolha de iluminação fria e pela paleta de cores deliberadamente dessaturada que o diretor de fotografia Trent Opalotti utilizou para distinguir as diferentes linhas temporais. Em Vormir, tudo parece mais pesado, mais definitivo, e isso não é impressão. É resultado de decisões técnicas muito específicas. Trent Opalotti, que também fotografou O Soldado Invernal e Guerra Civil, desenvolveu com os russos um sistema visual em que cada período temporal no filme tivesse sua própria assinatura fotográfica. O presente pós-NEP, 5 anos após os eventos de Infinity War, tem uma qualidade de luz levemente fria, como se o sol nunca chegasse completamente. As sequências de 2012 têm um contraste mais alto e cores mais saturadas, evocando a energia caótica da Batalha de Nova York. O passado de 1970 tem uma qualidade quase granulada, uma suavidade nos contrastes que remete esteticamente ao cinema da época. Tudo isso foi meticulosamente planejado para que o espectador sentisse a mudança de tempo antes mesmo de processar intelectualmente onde estava na linha do tempo. Os efeitos visuais de Ultimato são, numericamente, os mais extensos já produzidos para um único filme até aquele momento, mais de 2. 500 planos com efeitos visuais foram entregues pelo time liderado pela empresa VFX Industrial Light and Magic, em parceria com dezenas de outras casas especializadas ao redor do mundo. O Hulk, inteiramente gerado por computador,
exigiu meses de trabalho só para capturar a forma como a luz de diferentes ambientes interagia com a pele verde do personagem. Thanos e o exército de Outriders, na batalha final, foram construídos pixel a pixel, com performances de captura de movimento fornecidas pelos atores. A batalha final merece atenção especial do ponto de vista técnico. A sequência, que começa quando os portais se abrem e os heróis do MCU chegam de diferentes cantos do universo para o confronto contra Thanos, envolveu a filmagem de diferentes grupos de atores em diferentes datas, em sets completamente separados. A visão integrada que o espectador vê na tela é o resultado de meses de composição digital, onde cada elemento filmado separadamente foi combinado num único ambiente coeso. Nenhum dos atores dos grupos que chegam pelos portais estava no mesmo set ao mesmo tempo. E ainda assim, a cena parece uma única ação contínua e fluida. Robert Downey Jr. filmou a cena da morte de Tony Stark num único dia, em condições emocionalmente intensas que o próprio ator descreveu como exaustivas. A cena foi filmada com Gwyneth Paltrow, que interpreta Pepper Potts, e com os russos presentes, mas com uma equipe técnica reduzida propositalmente para criar um ambiente mais intimista. Don Cheadle, que interpreta James Rhodes, esteve presente na filmagem e relatou em entrevistas que foi difícil não se emocionar durante o processo. O funeral de Tony Stark, que aparece nos momentos finais do filme, reuniu um número extraordinário de atores num único set. Talvez o maior agrupamento de personagens do MCU numa única cena sem ser uma batalha. A logística de coordenar a presença de todos eles no mesmo dia de filmagem foi descrita pela equipe de produção como um dos maiores desafios do projeto. Cada ator tinha contratos, agendas e disponibilidades diferentes, e montar aquela cena exigiu semanas de negociação de calendário antes que uma câmera fosse ligada. Há também detalhes de produção que o público nunca viu diretamente, mas que moldaram o filme de formas profundas. Um deles é o processo de aprovação de continuidade. Toda vez que uma cena de um filme anterior do MCU era revisitada, a equipe de continuidade precisava verificar quadro a quadro o que aparecia no original para garantir que a recriação fosse precisa. Isso incluía verificar a posição exata de objetos em mesas, a orientação de móveis, o estado de dano em paredes e equipamentos. São detalhes que a maioria das pessoas jamais notaria conscientemente, mas que criam a sensação subconsciente de que o universo é real e consistente. Outro detalhe fascinante de bastidores: a aparição de Natalie Portman como Jane Foster em Ultimato, numa das cenas de viagem no tempo, foi inteiramente construída com footage do arquivo. Portman não filmou nada novo para Ultimato. Suas cenas foram retiradas de Thor, O Mundo Sombrio de 2013, e recontextualizadas com novos ângulos e efeitos visuais para se encaixar na nova narrativa. É uma solução criativa que passou despercebida pela maioria dos espectadores, o que é, em si, uma prova da competência da equipe de efeitos visuais. O processo de pós-produção, edição, efeitos visuais, trilha sonora, mixagem, levou mais de um ano. O compositor Alan Silvestre, que tinha criado o tema musical original dos Vingadores desde o primeiro filme de 2012, retornou para Ultimato com a tarefa de criar uma trilha que funcionasse como arco emocional completo. O tema de Tony Stark, que toca durante sua morte e funeral, é considerado por muitos críticos musicais como um dos trabalhos mais eficazes de Silvestre. Simples, inevitável, absolutamente preciso no que comunica. O editor Jeff Ford, que trabalhou com os Russo em todos os seus filmes Marvel, foi responsável por montar 3 horas e 2 minutos de narrativa, que precisavam fluir
sem que o espectador sentisse o peso da duração. Numa época em que qualquer filme acima de 2 horas e meia enfrenta a resistência dos exibidores e do público, Ultimato conseguiu fazer com que suas 3 horas parecessem necessárias, não excessivas. Isso é mérito de edição. Toda essa engrenagem, dias de filmagem, milhares de planos de efeitos visuais, sets recriados, atores coordenados por continentes, funcionou porque havia, no centro de tudo, uma clareza de propósito. Todo mundo sabia o que estava fazendo e por quê. E quando você tem isso numa produção dessa escala, o resultado chega ao público de uma forma que não tem como falsificar. Antes de qualquer logotipo aparecer na tela, antes de qualquer música, antes de qualquer texto de contexto. Vingadores. Ultimato começa com silêncio e com uma família. Clint Barton está num campo aberto ensinando a filha mais nova a atirar com arco e flecha. A esposa prepara comida numa mesa ao fundo. Os filhos maiores correm pelo gramado. É uma cena deliberadamente banal, o tipo de coisa que você veria num comercial de margarina. E é exatamente por isso que funciona tão bem como a abertura de um filme sobre o fim do mundo. Você não precisa de exposição. Você não precisa de contexto. Você só precisa ver aquela menina sorrir para o pai e entender o que está prestes a ser tirado. Em questão de segundos, a filha desaparece. A esposa desaparece. Os filhos desaparecem. Clint se levanta do chão e chama os nomes de cada um, a voz quebrando progressivamente à medida que entende o que aconteceu. Não há música dramática. Não há efeito sonoro exagerado. Há apenas um homem num campo vazio gritando nomes que ninguém vai responder. É assim que Vingadores. Ultimato começa. E ele avisa, nesse primeiro minuto, que não vai poupar ninguém. O filme então salta para o espaço. Tony Stark e Nebula estão à deriva na nave Milano, sem combustível, sem comida, sem água suficiente. Tony grava uma mensagem para Pepper Potts no capacete do Homem de Ferro, presumindo que vai morrer antes que alguém os encontre. A cena é quieta, cansada, e Robert Downey Jr. entrega uma performance contida que diz mais no que não é dito do que em qualquer diálogo. Tony Stark, o homem mais preparado para qualquer situação, está simplesmente esperando a morte. A Capitã Marvel os resgata. E então, numa cena que resume a dinâmica dos próximos 20 minutos do filme, os Vingadores sobreviventes se reúnem num quartel semi-abandonado para decidir o que fazer. Natasha está tentando manter uma aparência de operação funcional. Steve Rogers carrega o peso de quem continua em frente, porque parar significaria afundar. Thor está silencioso, destruído por dentro. Bruce Banner e Rocket Raccoon completam o grupo reduzido de sobreviventes. E então chegam as informações que vão definir o primeiro arco. Thanos usou as Joias do Infinito para destruir as próprias Joias do Infinito logo após o snap. Não há como reverter o que aconteceu. As joias sumiram. O objetivo, que poderia reunir os Vingadores num propósito coletivo, foi eliminado pelo próprio vilão que criou o problema. A decisão de ir até Thanos, mesmo assim, de ir até o Jardim, o planeta onde ele se aposentou, é tomada num misto de raiva e desespero. Não há plano. Há apenas a necessidade de fazer alguma coisa. Thor mata Thanos numa sequência brutalmente rápida, sem cerimônia, sem diálogo dramático. E o que fica no ar não é satisfação. É o vazio de uma vitória que não muda nada. "We lost", diz Steve Rogers. E o título aparece na tela. Esse final do prólogo é uma das jogadas narrativas mais ousadas do filme. Em 15 minutos, Ultimato já matou o vilão, eliminou a solução óbvia para o problema e deixou os heróis completamente sem caminho. Qualquer outro blockbuster teria guardado a morte de Thanos para o terceiro ato. Ultimato a entrega no começo,
e usa esse vazio como fundação emocional para tudo que vem depois. O salto temporal de 5 anos é anunciado num corte simples. Quando o filme retorna, o mundo é outro. Não apocalíptico, não em ruínas, mas diferente de um jeito que é difícil de nomear. As cidades estão mais vazias. A natureza avançou sobre espaços que antes eram humanos. Há uma qualidade de ressaca permanente no ar. As pessoas continuaram vivendo, mas de um jeito que carrega a marca indelével do que aconteceu. Scott Lang sai do reino quântico. Para ele, foram 5 horas. Para o mundo, foram 5 anos. Ele encontra uma caixa com o próprio nome numa lista de desaparecidos. E a câmera para por um segundo naquele detalhe sem fazer alarde. Não precisa. Você entende o peso sozinho. A descoberta de Scott sobre a forma como o tempo funciona no reino quântico é o pivô narrativo central do primeiro ato. Ele vai até o quartel dos Vingadores com uma teoria. Se o tempo passa de forma diferente naquele ambiente subatômico, talvez seja possível usar isso para viajar no tempo. Não para mudar o passado, mas para recuperar as joias do infinito antes que Thanos as tivesse reunido. A lógica interna tem falhas que o próprio filme reconhece com humor. Scott tenta e falha múltiplas vezes numa sequência cômica que serve de alívio necessário. Mas a ideia planta a semente que vai crescer no segundo ato. Natasha encontra Steve Rogers num grupo de apoio. Ele ajuda sobreviventes a processar o luto. A cena é breve, mas estabelece algo importante. Steve Rogers, o homem que sempre teve uma missão, está agora servindo as pessoas de um jeito diferente. Não como soldado, como presença. Como alguém que diz, está tudo bem continuar, sem precisar de efeitos especiais para ter impacto. A visita ao Tony Stark na cabana à beira do lago é uma das cenas mais importantes do primeiro ato. Steve e Natasha vão até ele com a proposta de Scott. Tony escuta, calcula e recusa. Ele tem a filha Morgan. Ele tem a vida que sempre quis. Não vai arriscar isso. E a cena termina com Tony pedindo que saiam, e com Steve olhando para a criança que brinca na varanda, entendendo silenciosamente o que está em jogo para aquele homem. A recusa de Tony não é fraqueza. É a coisa mais humana do filme até aquele ponto. Aqui está um homem que deu tudo o que tinha, que quase morreu várias vezes, que carregou o peso de saber sobre ameaças que o mundo não estava pronto para enfrentar e que finalmente construiu algo pequeno e precioso para si mesmo. Pedir que ele abra mão disso de novo é pedir demais. E o filme não julga esse momento. Mas Tony Stark não consegue parar de pensar. Naquela noite, ele fica olhando para uma foto de Peter Parker, o jovem que desapareceu no Snap, a quem Tony claramente via como uma espécie de filho, e começa a calcular. A equação que recusou resolver durante o dia se resolve sozinha enquanto ele não consegue dormir. E quando funciona, quando ele descobre como fazer a viagem no tempo sem alterar o presente, ele vai até os Vingadores. Esse momento, Tony chegando com a solução, é construído com uma contenção admirável. Não tem fanfarra. Ele chega, entrega o dispositivo para Steve e estabelece uma condição. A família dele fica fora disso, que ninguém toque na sua linha do tempo pessoal. Steve concorda. E assim começa o que os personagens chamam de time haste, o assalto ao tempo. O recrutamento que se segue tem o ritmo ágil de um filme de capa e espada. Clint Barton é encontrado no Japão, onde está operando como Ronin, um assassino que elimina gangues criminosas numa espiral de violência sem fim desde que perdeu a família. A cena de Natasha encontrando-o é tensa, carregada, e funciona como reintrodução tanto do personagem quanto da atriz. Ela não o salva, ela o chama de volta. Thor está em Nova Asgard.
Na Noruega, um vilarejo de pescadores onde os sobreviventes asgardianos reconstruíram uma comunidade modesta. A cena de Rocket e Bruce Banner chegando para buscá-lo é cômico na superfície e doloroso por baixo. Thor bebeu muito, engordou e está claramente num estado de depressão funcional que ele mesmo não reconhece. Quando alguém menciona o nome de Thanos, ele reage com raiva física imediata. O trauma está próximo da superfície, disfarçado de descaso. Bruce Banner está integrado ao Hulk, o Professor Hulk, que combina a força do Hulk com a inteligência de Banner. Ele é apresentado fazendo selfies com fãs num restaurante, bem-humorado e acessível, e a leveza dessa apresentação contrasta com a seriedade do que está prestes a acontecer. Quando o grupo finalmente se reúne para planejar o assalto ao tempo, há um senso claro de que o segundo ato está começando. As peças estão no lugar. O plano está definido: revisitar momentos específicos do passado do MCU para recuperar as 6 joias do infinito antes que Thanos as reunisse. Cada par de personagens vai para um momento, um lugar, uma fatia do tempo que o espectador reconhece. E com isso, Vingadores, Ultimato se transforma numa coisa que poucos blockbusters conseguem ser: uma celebração, uma viagem afetiva por 11 anos de histórias compartilhadas entre personagens e o público que os acompanhou. O assalto ao tempo está prestes a começar. Praze, Parte 07 ou F10. Plot Deep Dive. Act 2, Climax and Act 3. Vingadores Ultimato 1. 800 words, Herems e Serds. O assalto ao tempo começa com a divisão dos grupos. Tony Stark, Steve Rogers, Bruce Banner e Scott Lang vão para Nova York em 2012, o momento da batalha contra o Chitauri, quando 3 joias estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo. A joia da mente no cajado de Loki, o Tesseract com os agentes da S-Hield e a joia do tempo no Sanctum de Wong. Thor e Rocket vão para Asgard em 2013, durante os eventos de Thor, o mundo sombrio, para extrair o éter, a joia da realidade de Jane Foster. Nebula e James Rhodes vão para Morag em 2014, para recuperar a joia do poder antes que o Peter Quill, original, a encontrasse. E Clint Barton e Natasha Romanoff vão para Vormir, para o lugar de onde ninguém volta sem um preço. Nova York, em 2012, é onde o plano começa a dar errado de formas que ninguém previu. A tentativa de capturar o cajado de Loki na sede dos Vingadores falha quando Tony e Scott, tentando interceptar a joia da mente durante a transferência para a ESL, causam um incidente que resulta em Loki escapando com o Tesseract. Uma joia recuperada, uma perdida, e o grupo sem opção. Steve Rogers, vestindo o uniforme dos Vingadores de 2012, numa das escolhas de figurino mais deliberadamente nostálgicas do cinema recente, tenta recuperar o Tesseract num elevador junto a agentes da S.H.L., que o espectador reconhece imediatamente como agentes Hydra infiltrados. A cena é um espelho direto de uma cena idêntica de Capitão América. O soldado invernal, mas com a lógica invertida. Steve sussurra Hail Hydra para os agentes, fingindo ser um deles, e recupera o Tesseract sem uma única luta. É simultaneamente engraçado, engenhoso e uma homenagem ao próprio MCU. Tony e Steve então recalculam e decidem ir para 1970, para a base de Camp Lehigh, onde o Tesseract estava guardado naquela época e onde Hank Pym tinha reservas de Pym Particles, que permitiriam a volta ao presente. É nessa sequência que Tony Stark se reencontra com o pai Howard Stark, que está prestes a se tornar pai pela primeira vez. A cena entre os dois é escrita e interpretada com uma delicadeza impressionante. Tony, usando um nome falso, conversa com o pai jovem sobre paternidade sem revelar quem é.
É uma das cenas mais emocionalmente densas do filme, porque o espectador sabe exatamente o que Tony está sentindo. Está conversando com o homem com quem nunca conseguiu ter uma relação completamente resolvida, num momento em que ainda há tudo pela frente. Steve Rogers, nessa mesma base em 1970, passa por uma porta e vê Peggy Carter trabalhando num escritório. Ele para, observa por um momento e segue em frente. A câmera registra o rosto de Chris Evans com uma economia de recursos que diz tudo. Ele está olhando para a vida que escolheu não ter e já começa, nesse instante, a tomar uma decisão que só vai revelar no final. Em Asgard, em 2013, Thor e Rocket precisam extrair o éter de Jane Foster, o que na prática significa extrair um ser parasita do corpo de uma pessoa sem que ela perceba, enquanto os guardas asgardianos patrulham os corredores. Rocket resolve o problema técnico com competência. Thor resolve o problema emocional sozinho. Ele se reencontra com a mãe Frigga, que foi assassinada naquele mesmo dia nos eventos originais de O Mundo Sombrio. Frigga, interpretada por René Russo, percebe imediatamente que aquele não é o Thor que ela conhece. Não faz perguntas sobre o futuro, apenas o abraça e diz o que ele precisava ouvir, que fracassar não o torna menos digno. A cena é simples e completamente eficaz. Thor sai de Asgard com o martelo Mjolnir nas mãos. Ele o chamou instintivamente, e o martelo veio, confirmando que mesmo naquele estado destroçado, ele ainda é digno, e com algo que se parece com esperança. Em Vormir, Natasha e Clint chegam ao local e encontram a Alma Vermelha, a entidade que guarda a joia da alma e que explica o preço. Uma alma por uma alma. Alguém que você ama precisa morrer. A cena que se segue é uma das mais perturbadoras do MCU, precisamente porque não há vilão aqui. Não há força externa que possa ser derrotada. Há apenas dois amigos que se amam profundamente e cada um quer ser o que se sacrifica para salvar o outro. Eles lutam, literalmente, pelo direito de morrer. Clint tenta se jogar da pedra. Natasha o segura. E então ela o solta e cai. Natasha Romanoff morre em Vormir. Clint Barton volta sem ela, com a joia da alma na mão e com um peso que nenhuma vitória vai aliviar. A cena de luto dos Vingadores quando entendem o que aconteceu é filmada em silêncio quase total. Bruce Banner golpeia a água com raiva. Clint chora sem tentar esconder. Thor olha para o chão. E a câmera não tenta consolar ninguém. Deixa o peso parado no ar. Com 5 das 6 joias reunidas, a equipe constrói uma nova manopla do infinito, usando tecnologia de Tony Stark, integrada com os Pym Particles e as joias recuperadas. Bruce Banner realiza o snap reverso, porque é o único com resistência suficiente à radiação das joias para sobreviver ao processo. O esforço quase o mata, destrói permanentemente o braço direito, e quando a luz baixa, não acontece nada de imediato. E então Scott Lang vê a água subindo no lago lá fora. Algo chegou. O que chegou foi Thanos, o Thanos de 2014, que através da nébula do presente, teve acesso às memórias da nébula do passado e usou a máquina do reino quântico para trazer seu exército inteiro para o presente. O quartel dos Vingadores é destruído num bombardeio que não deixa tempo para reação. Steve, Tony e Thor emergem dos escombros para enfrentar Thanos sozinhos. O que se segue é a sequência de ação mais ambiciosa do MCU. Os 3 principais Vingadores contra Thanos, e Thanos está ganhando, facilmente. Thor com seus 2 machados, Steve com o Mjolnir, que levantou provando ser digno, Tony com a armadura mais avançada que já construiu, e Thanos os derruba com uma frieza que ressalta a disparidade de poder. Steve Rogers levanta do chão sozinho, com o escudo destruído, os exércitos de Thanos na frente, e caminha em direção ao inimigo.
A câmera segura nele por um segundo que parece muito mais longo, um homem sozinho, diante do impossível, escolhendo continuar mesmo assim. E então os portais se abrem. Doutor Estranho emerge primeiro, depois Pantera Negra, depois Shuri, depois Sam Wilson voando, depois os Guardiões, depois as crianças de Wakanda, depois Wanda Maximoff, depois os Asgardanos com Valkyria, depois as Focas de Guerra. Cada portal traz mais aliados. E a câmera acompanha Steve Rogers enquanto ele processa o que está acontecendo. E sorri. O exército assembla atrás dele e ele ergue o Mjolnir e grita a palavra que o MCU guardou 11 anos para esse momento. Avengers, Assemble. A batalha que se segue é pura catarse cinematográfica. Não é possível analisá-la friamente porque não foi feita para ser analisada friamente. Foi feita para ser sentida. 30 e mais anos de personagens num único frame. Momentos que os fãs mais dedicados reconhecem e que os calouros simplesmente sentem como escala épica. Wanda Maximoff destruindo Thanos progressivamente em vingança por Vision. Capitã Marvel chegando e destruindo a nave principal de Thanos sozinha. Spider-Man aparecer com a manopla, enquanto todos os presentes tentam mantê-la longe de Thanos. E então Tony Stark pega as joias. Ele sabe o que vai custar. Thanos acabou de dizer que é inevitável. Tony olha para ele e diz, I am Iron Man, e estala os dedos. O exército de Thanos se dissolve em pó. Thanos se dissolve em pó. A batalha termina. E Tony Stark jaz no chão, queimando por dentro, com Pepper ajoelhada ao lado dele dizendo que está tudo bem, que ele pode descansar. A mesma mensagem que ele gravou no começo do filme para ela, invertida, ela liberando ele agora. Tony Stark morre. O silêncio que tomou os cinemas ao redor do mundo nesse momento, em abril de 2019, foi diferente de qualquer coisa que os distribuidores tinham presenciado antes. Não era o silêncio de quem não entendeu. Era o silêncio coletivo de despedida. Steve Rogers vai ao passado devolver as joias e fica. Aparece como ancião para Sam Wilson e Bucky Barnes. Passa o escudo para Sam e, ao ser perguntado sobre como foi, sorri com a paz de alguém que finalmente viveu a vida que merecia. O filme termina com Tony Stark num registro de voz dizendo às filhas que as amam. I love you 3000. A mesma frase, o mesmo homem. Um mundo inteiro de distância entre o começo e o fim. SPART 08 OF10. Themes: Symbolism and Emotional Core. Vingadores. Ultimato. 800 words quer de Vingadores. Ultimato é, na superfície, um filme sobre super-heróis viajando no tempo para salvar o universo. Mas se você parar um segundo e olhar por baixo dessa camada, e vale muito a pena parar, o que você encontra é algo muito mais universal e muito mais humano. Um filme sobre o luto, sobre o tempo que não volta, sobre o peso de continuar vivendo depois de uma perda devastadora, e sobre o que significa abrir mão de algo que você ama quando chega o momento certo. Cada um dos personagens principais carrega uma versão diferente desse tema. E é essa multiplicidade de perspectivas sobre a mesma questão central que faz o filme funcionar em camadas. Você pode assisti-lo como espetáculo puro e sair satisfeito, mas se você levar os personagens a sério, o filme te devolve algo muito mais rico. O luto é o tema mais explícito do primeiro ato, e os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely foram conscientes disso desde o início. Eles queriam que o público sentisse o peso do snap não como dado narrativo abstrato, metade do universo morreu, mas como experiência emocional concreta. Por isso, a escolha de começar com Clint Barton perdendo a família.
Por isso, a cena de Steve Rogers num grupo de apoio dizendo para sobreviventes que está tudo bem sentir o que estão sentindo. Por isso, Thor completamente destruído num bangalô na Noruega. O luto não é resolvido rapidamente para dar lugar à ação. Ele é sustentado, respeitado, tratado como o processo desordenado e não linear que é na vida real. O símbolo mais poderoso do filme nesse sentido é o próprio estado físico de Thor, a transformação do deus nórdico musculoso e radiante num homem desordenado, gordo, com cabelos sujos e olhos opacos não é uma piada de mau gosto. É uma representação visual do que a depressão faz com um ser humano, independente de qual seja seu poder. Thor falhou. Thor não impediu Thanos quando teve a chance. Ele atingiu o Thanos com o Stormbreaker no peito, mas não cortou a cabeça, e Thanos, mesmo moribundo, conseguiu realizar o snap. Essa é uma culpa que Thor carrega literalmente no corpo. E o filme não apaga isso com um momento de redenção física. Thor passa o filme inteiro naquele estado e, ainda assim, é digno de empunhar o Mjolnir na batalha final. A mensagem é direta. Você não precisa estar inteiro para ser suficiente. O tempo, não apenas como mecanismo de viagem, mas como conceito filosófico, é o segundo grande tema do filme. Vingadores. Ultimato é obcecado com o que o tempo faz às pessoas e o que as pessoas fazem com o tempo que têm. Tony Stark perdeu 5 anos tentando reconstruir uma vida e encontrou paz. Steve Rogers perdeu décadas congelado num bloco de gelo e nunca parou de se perguntar como teria sido se tivesse ficado. Clint Barton perdeu 5 anos da família num snap que durou 1 segundo. Natasha Romanoff passou 5 anos sendo a única que não parou de trabalhar, como se parar significasse aceitar. A viagem no tempo não é apresentada como solução mágica para esses problemas pessoais. É apresentada como ferramenta e como tentação. Quando Steve Rogers vê Peggy Carter através de uma janela em 1970, a câmera registra o momento com a precisão de quem sabe que aquele olhar vai reaparecer no final. Quando Tony Stark conversa com o pai em 1970, não é uma cena de resolução simples. É uma cena sobre o que acontece quando você finalmente consegue dizer o que sempre quis dizer, mesmo que seja tarde demais na ordem natural do tempo. O arco de Tony Stark é construído em torno do conceito de suficiência. Durante todo o MCU, Tony esteve sempre um passo à frente, sempre vendo a próxima ameaça antes de todos, sempre trabalhando, sempre consertando. A ironia de Ultimato é que Tony Stark, o homem mais preparado do universo, não tem como se preparar para o que vem. Ele sabe que vai morrer quando realiza o snap. Não há armadura para isso. Não há engenharia que resolva. E mesmo assim, ele vai, porque há coisas que valem mais do que a própria segurança. Esse é o arco completo de Tony Stark desde 2008. O homem que colocava a si mesmo acima de tudo aprende, ao longo de 11 anos, que algumas coisas importam mais do que ele. A frase "I am Iron Man" funciona como sinal de pontuação perfeita, porque carrega 2 significados completamente opostos ao longo do tempo. Em 2008, no final do primeiro Homem de Ferro, ela era um ato de ego. Tony revelando sua identidade secretamente num impulso de vaidade e autopromoção. Em 2019, a mesma frase é um ato de sacrifício total. Ele está declarando, uma última vez, quem ele é, e então usando esse ser completamente para proteger todos os outros. A simetria é deliberada e é a forma mais elegante possível de fechar um personagem. O arco de Steve Rogers trabalha com um tema diferente, mas igualmente universal: a permissão para descansar. Steve Rogers passou toda a sua existência servindo ao exército, aos Vingadores, ao ideal de um mundo melhor. Ele nunca teve uma vida para si mesmo. E Ultimato levanta uma pergunta
que parece simples, mas não é. Em algum momento é permitido a uma pessoa que dedicou tudo parar? Pedir algo para si mesma? O final de Steve, ficando no passado para ter a vida com Peggy que nunca teve, divide o público precisamente porque toca nessa tensão. Quem acredita que Steve deveria continuar servindo vê o final como abandono. Quem acredita que ele merecia finalmente viver, vê o mesmo final como redenção. Os Russo não tomaram partido explícito. E essa ambiguidade é uma escolha artística madura. O filme apresenta os fatos e deixa o espectador decidir o que sente sobre eles. O tema do legado aparece de forma sutil, mas persistente ao longo de todo o filme. Quando Tony Stark morre, ele não deixa apenas tecnologia ou dinheiro. Ele deixa o exemplo de alguém que, no momento decisivo, escolheu o coletivo sobre o individual. Quando Natasha Romanoff se sacrifica em Vormir, não há funeral imediato, não há discurso, há apenas a ausência dela no grupo e o peso que essa ausência carrega pelo resto do filme. O legado de Natasha não é celebrado com cerimônia. Ele é sentido no silêncio. O escudo que Steve Rogers passa para Sam Wilson no final não é apenas um objeto. É a pergunta: o que é um herói quando o tempo que o criou já passou? Sam Wilson, carregando o escudo do Capitão América, é a afirmação de que os valores que aquele símbolo representa não pertencem a uma pessoa ou a uma era. Eles pertencem a quem estiver disposto a carregá-los adiante. O simbolismo visual do filme é igualmente cuidadoso. A cabana de Tony à beira do lago representa a paz conquistada. Pequena, vulnerável, completamente separada do mundo de ferro e tecnologia que ele construiu. Quando Tony parte dela no segundo ato, ele está literalmente deixando a paz para trás. A manopla de Tony, construída a partir da própria armadura, integrada ao seu corpo, é a extensão definitiva da ideia de que Tony Stark e o Homem de Ferro são a mesma coisa. Não há separação possível. Nunca houve. A cena do funeral de Tony é um inventário visual de todo o MCU. Personagens de 10 anos de filmes reunidos num gramado para se despedir. Não há diálogo de peso nessa cena. Há apenas presença. E presença, às vezes, é o que o luto exige. O que Vingadores, Ultimato entende, e o que o separa da maior parte dos filmes do seu gênero, é que histórias sobre heróis não são sobre poder, são sobre escolha. Qualquer um com força suficiente pode vencer uma batalha. O que define um herói é o que ele escolhe quando a batalha custa algo real. Tony escolhe morrer para proteger todos. Natasha escolhe morrer para salvar Clint. Steve escolhe finalmente viver para honrar o que sobrou de si mesmo. 3 escolhas. 3 respostas diferentes para a mesma pergunta sobre o que vale a pena. E o filme tem a sabedoria de não hierarquizar essas respostas. As 3 são válidas. As 3 são humanas. As 3 são verdadeiras. É isso que faz de Vingadores Ultimato mais do que um blockbuster. É um filme que usa super-heróis para falar de coisas que não precisam de poderes para fazer sentido. O luto, o tempo, o legado e a coragem de escolher mesmo quando qualquer escolha custa algo. Parte 09 OF10 Box Office Budget and Critical Reception Vingadores Ultimato 1.800 words. Há filmes que fazem dinheiro, há filmes que fazem história, e há filmes que fazem as duas coisas de um jeito tão absoluto que a indústria inteira para observar o que acabou de acontecer. Vingadores. Ultimato é o terceiro tipo, e os números que ele gerou não são apenas impressionantes em termos absolutos. Eles são reveladores de algo mais profundo. O que acontece quando um público global decide coletivamente que precisa ver um filme? O orçamento de produção de Ultimato foi de aproximadamente $356 milhões.
Para colocar isso em contexto, é um dos filmes mais caros já produzidos na história do cinema. Mas esse número só conta parte da história, porque a campanha de marketing global, trailers, outdoors, eventos de imprensa, campanhas digitais, parcerias com marcas, adicionou estimativas que variam entre US 150 e 200 milhões extras. O custo total para colocar o filme diante do público ficou provavelmente próximo de 550 milhões antes de um único ingresso ser vendido. Não importou. Não importou nem um pouco. O fim de semana de pré-estreia nos Estados Unidos, as sessões de quinta-feira à noite, antes da abertura oficial na sexta-feira, gerou sozinho US 60 milhões, só na quinta. O fim de semana de abertura doméstico, de sexta a domingo, somou 357.115.07, quebrando o recorde que o próprio Vingadores, Guerra Infinita, tinha estabelecido no ano anterior com 257 milhões. Nenhum filme tinha chegado perto de 357 milhões num único fim de semana nos Estados Unidos até aquele momento. Globalmente, o impacto foi ainda mais extraordinário. No primeiro fim de semana mundial, Ultimato arrecadou 1,2 bilhão, a maior abertura global da história do cinema, superando os US 641 milhões que Guerra Infinita tinha conseguido. Em alguns mercados, os números de abertura eram literalmente sem precedente na história de exibição cinematográfica daquele país. Na China, que se tornou o segundo maior mercado de cinema do mundo, Ultimato abriu com 330 milhões só no primeiro fim de semana. Isso é quase o orçamento de produção inteiro do filme arrecadado num único país em 3 dias. A Marvel tinha investido anos construindo relacionamento com o mercado chinês, e esse investimento retornou com juros. No Brasil, a abertura foi igualmente expressiva dentro do contexto local. Filas se formaram em cinemas de todo o país desde as primeiras sessões de quinta-feira à noite. Cinemas abriram sessões extras de madrugada para absorver a demanda. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, multiplex relataram lotação completa em praticamente todas as sessões das primeiras 72 horas. Para uma indústria de exibição que vivia um período de pressão crescente da competição com plataformas de streaming, aquele fim de semana foi um lembrete poderoso do que o cinema de sala ainda consegue fazer, quando o evento é grande o suficiente. Em 2 semanas de exibição, Ultimato já havia arrecadado 2.188 bilhões globalmente, ultrapassando a bilheteria total de Titanic de James Cameron, que tinha ficado em 187 bilhões. O próprio Cameron enviou uma mensagem pública de parabéns a Kevin Feige, com humor e generosidade, reconhecendo que o recorde que ele tinha estabelecido em 1997 e que durou mais de uma década finalmente havia caído. Mas o objetivo maior ainda estava na frente. Avatar, também de Cameron, com 2.790 bilhões. O filme que ninguém achava que seria superado tão cedo. Ultimato chegou lá, com 2.799.439, 100 de bilheteria total mundial. Aproximadamente 2,8 bilhões. Tornou-se o filme de maior bilheteria da história do cinema, superando Avatar por uma margem de pouco menos de 10 milhões. A Marvel e a Disney tinham conquistado o topo da montanha. Vale notar que Avatar foi relançado em 2021 e reconquistou o primeiro lugar com uma bilheteria revisada de 2.847 bilhões. Mas isso não diminui o feito de Ultimato, que chegou ao topo organicamente, sem relançamentos, num período de exibição convencional. A recepção crítica ao filme foi amplamente positiva, embora com algumas reservas interessantes que vale examinar. No Rotten Tomatoes,
Ultimato detém 94% de aprovação com mais de 550 resenhas de críticos registradas. Uma pontuação que o coloca entre os filmes de super-herói mais bem avaliados de toda a história da plataforma. O consenso crítico oficial do site descreve o filme como uma conclusão emocionalmente satisfatória e espetacularmente entretenida para a saga do infinito. No Metacritic, plataforma que tende a ser mais conservadora nas pontuações porque usa médias ponderadas de publicações jornalísticas estabelecidas. Ultimato recebeu nota 78 de 100, classificado como recepção geralmente favorável. Críticos que deram notas mais baixas tenderam a apontar questões de duração, de ritmo no segundo ato e a dependência de conhecimento prévio do MCU como barreiras para quem não acompanhou os filmes anteriores. Essa última crítica é válida e os próprios realizadores reconheceram. Ultimato não é um filme que funciona sem contexto. Ele foi explicitamente concebido como capítulo final de uma narrativa maior e não faz concessões para o espectador que chega sem ter feito o percurso. É uma escolha que você pode questionar do ponto de vista de acessibilidade, mas que do ponto de vista narrativo faz sentido completo. Você não lê o último capítulo de um livro sem ler os anteriores. No IMDb, Ultimato acumula nota 8,4 com mais de 4 milhão de votos, uma das pontuações mais altas da plataforma e consistentemente entre os 100 filmes mais bem avaliados de todos os tempos na base de dados. O volume de votos é particularmente significativo porque o IMDb pesa a representatividade estatística das avaliações, o que torna uma nota alta, com mais de 1 milhão de votos, muito mais difícil de atingir do que uma nota alta com poucos votos. As críticas profissionais mais elogiosas destacaram aspectos que já exploramos nessa análise. A coragem de começar com luto em vez de ação, a habilidade de equilibrar humor e drama sem que um destrua o outro, a profundidade emocional dos arcos de Tony Stark e Steve Rogers, e a capacidade de fazer uma batalha com centenas de personagens ainda assim parecer humana e compreensível. Anthony Lane, do The New Yorker, um crítico notoriamente exigente com blockbusters, escreveu que Ultimato superava as expectativas que qualquer filme desse tipo carregaria e que a sequência final era genuinamente emocionante, de uma forma que ia além do espetáculo técnico. Roger Ebert não estava mais entre nós para ver o filme. Ele faleceu em 2013. Mas o site rogerebert.com, onde críticos continuam seu legado, publicou uma resenha de 4 estrelas descrevendo Ultimato como uma realização cinematográfica sem precedente dentro do gênero e como um dos filmes mais emocionalmente satisfatórios dos últimos anos, independente de categoria. As críticas mais reservadas vieram de publicações como o The Guardian e algumas vozes do cinema de arte europeu, que questionaram se o modelo do MCU, narrativa distribuída por décadas de filmes como estratégia comercial, representava uma evolução genuína do cinema ou uma sofisticação do entretenimento industrial. É um debate legítimo e que continua hoje. Mas mesmo os mais céticos reconheceram que Ultimato, dentro dos seus próprios termos, era excepcional. A recepção do público, que em última análise é quem decide se um filme importa ou não, foi de uma intensidade raramente observada. Relatos de aplausos espontâneos durante a projeção foram documentados em cinemas de São Paulo, Lisboa, Londres, Los Angeles, Mumbai, Seul e Tóquio. Redes sociais explodiram com reações em tempo real assim que as primeiras sessões terminaram. E o nível de cuidado para não revelar spoilers foi notável, com fãs organizando campanhas espontâneas,
pedindo que outros fãs preservassem a experiência dos que ainda não tinham assistido. Os números finais de bilheteria contam uma história de sucesso comercial, sem paralelo. Mas o que ficou para além dos números foi algo mais difícil de quantificar. A confirmação de que, quando o cinema acerta num nível emocional genuíno, as pessoas aparecem, de todas as partes do mundo, repetidamente, com entusiasmo que nenhuma campanha de marketing consegue fabricar. Ultimato não foi um sucesso, apesar de ser longo, emocionalmente pesado e dependente de contexto acumulado. Foi um sucesso por causa dessas características, porque o público que acompanhou 11 anos de MCU reconheceu que estava diante de algo que levava sua fidelidade a sério. E essa é, talvez, a lição mais importante que Vingadores. Ultimato deixou para a indústria cinematográfica: respeite seu público. Entregue o que você prometeu. E quando for a hora de dizer adeus, faça isso com a mesma seriedade com que disse olá. Existe uma tensão antiga entre o cinema de arte e o cinema popular que permeia a história dos prêmios cinematográficos. De um lado, os festivais e as cerimônias que celebram a ambição artística, a ruptura formal, o olhar autoral sobre o mundo. Do outro, os filmes que dezenas de milhões de pessoas amam genuinamente, que geram conversas, que moldam cultura e que, com frequência, as mesmas cerimônias ignoram solenemente. Vingadores. Ultimato existe exatamente nessa tensão, e a forma como os prêmios o trataram diz tanto sobre o filme quanto sobre a indústria que o avaliou. Na Nós Fizendo a segunda cerimônia do Oscar, realizada em fevereiro de 2020, Ultimato recebeu uma indicação: Melhor Efeitos Visuais. Era a categoria esperada, a que a Academia reserva para blockbusters tecnicamente impressionantes, sem precisar reconhecê-los como obras de mérito cinematográfico amplo. A indicação foi justa dentro dos critérios da categoria, mas o fato de que um filme com 8,4 no IMDb, 94% no Rotten Tomatoes e a maior bilheteria da história não tenha recebido sequer uma indicação a melhor filme foi notado e debatido amplamente. Não ganhou o Oscar de efeitos visuais. A estatueta foi para 1917, de Sam Mendes. Mas a indicação, combinada com o processo de debate que gerou, reacendeu uma conversa que a Academia tinha tentado encerrar rápido. Filmes populares merecem reconhecimento formal? A resposta da instituição foi, como de costume, ambígua. Onde Ultimato foi mais reconhecido formalmente foi no Saturn Awards, considerado o prêmio mais importante do cinema de gênero e da ficção científica. Na 45ª cerimônia, o filme concorreu em 14 categorias e venceu 6 delas, incluindo Melhor Filme de Ficção Científica, Melhor Direção para os Irmãos Russo e Melhor Ator para Robert Downey Jr., que encerrou sua jornada como Tony Stark com o reconhecimento mais significativo da área. O Saturn Award, de melhor ator para Downey Jr., foi amplamente interpretado como um acerto de contas tardio com uma performance que o circuito de premiações mainstream nunca levou suficientemente a sério. O MTV Movie and TV Awards, que reflete a recepção popular mais diretamente do que qualquer cerimônia de prestígio, premiou Ultimato em múltiplas categorias, incluindo o prêmio de melhor filme. A cena de Robert Downey Jr. realizando o snap final ganhou o prêmio de melhor momento do filme, e Chris Evans foi reconhecido como melhor herói pela interpretação de Steve Rogers. Esses prêmios importam menos para a narrativa crítica formal, mas documentam algo real: a intensidade com que o público se relacionou com o filme. No People's Choice Awards e no Critics' Choice Awards, o padrão se repetiu: reconhecimento nas categorias de entretenimento popular e de gênero, ausência nas categorias consideradas de maior prestígio artístico.
É um padrão que o próprio Kevin Feige comentou com leveza em algumas entrevistas, dizendo que o maior prêmio para a Marvel sempre foi a lealdade do público, o que soa como diplomacia institucional. Mas provavelmente é também verdade. O legado técnico de Ultimato na indústria é concreto e mensurável. O filme estabeleceu novos padrões para o que é possível em termos de coordenação de elenco e de produção em escala. As técnicas de recriação digital de sets históricos, usadas para replicar cenários de filmes anteriores do MCU nas sequências de viagem no tempo, influenciaram diretamente projetos subsequentes, que precisavam misturar material de arquivo com novas filmagens. A captura de performance usada para Thanos e para o Hulk empurrou os limites do que era tecnicamente possível em animação digital integrada a atores reais. A Industrial Light and Magic, a empresa de efeitos visuais de George Lucas que trabalhou em Ultimato, documentou o processo em artigos técnicos que circularam internamente na indústria e que são hoje referência para produções que enfrentam desafios similares. O trabalho de composição digital da batalha final, em particular, gerou estudos de caso sobre como gerenciar cenas com múltiplos personagens CG em ambientes físicos complexos sem perder coerência visual. Do ponto de vista narrativo, o legado de Ultimato dentro do próprio MCU é complexo e ainda está sendo processado. O filme encerrou o que a Marvel chamou de Saga do Infinito. Os 23 filmes que compõem as fases 1, 2 e 3 do universo. O que veio depois, nas fases 4 e 5, operou deliberadamente na sombra do que Ultimato estabeleceu. Personagens novos precisaram ser introduzidos num universo onde os rostos familiares tinham sido despedidos ou transformados. Histórias precisaram encontrar formas de ter peso emocional sem poder contar com o capital afetivo de 11 anos de construção. Essa é, talvez, a herança mais complicada de Ultimato para o MCU. Ele encerrou uma era tão definitivamente que tudo que veio depois inevitavelmente pareceu menor por comparação. Não porque os filmes seguintes sejam necessariamente piores, alguns são muito bons, mas porque é estruturalmente impossível criar a mesma sensação de finalidade num universo que, por definição comercial, não pode terminar. No âmbito cultural mais amplo, o impacto de Ultimato transcende o cinema. A frase I Love You 3000 entrou no vocabulário popular de forma orgânica, aparecendo em cartões, mensagens, tatuagens, declarações de amor reais. Avengers Assemble voltou a circular como expressão de mobilização coletiva em contextos que vão de campanhas políticas a grupos de trabalho. O snap de Thanos tornou-se referência cultural para qualquer evento que elimina metade de alguma coisa. Memes, análises econômicas, textos de entretenimento. A morte de Tony Stark gerou discussões genuínas sobre sacrifício, paternidade e legado em fóruns que vão muito além dos sites de cultura pop. Psicólogos escreveram sobre como a cena ressoou com pessoas que tinham perdido pais, com pais que tinham medo de deixar filhos para trás, com pessoas em luto ativo que encontraram no personagem fictício um espelho para algo real. É raro, muito raro, que um filme de blockbuster gere esse tipo de resposta. A morte de Chadwick Boseman em agosto de 2020, apenas 1 ano e 4 meses após a estreia de Ultimato, adicionou uma camada de tristeza permanente às cenas de T'Challa no filme, especialmente a chegada dele pelos portais durante a batalha final. O ator que por anos encarnou um rei com dignidade e graciosidade incomparáveis havia partido. E cada vez que alguém assiste ao Pantera Negra cruzando aquele portal, a emoção que sente não é só pela ficção, é pela perda real de um artista extraordinário que não teve tempo suficiente.
A cena de Avengers Assemble continua sendo, em 2026, referência constante em discussões sobre os maiores momentos da história do cinema popular. Em listas de melhores momentos de blockbuster, cenas mais emocionantes do cinema moderno e clímax mais bem construídos, aquela sequência aparece com frequência desproporcionalmente alta para um filme de 7 anos. Isso não é nostalgia, é reconhecimento persistente de qualidade. O debate sobre o lugar do MCU e de Ultimato especificamente na história do cinema também persistiu. Martin Scorsese gerou controvérsia significativa em 2019 ao dizer que os filmes Marvel não eram cinema no sentido pleno da palavra, que eram mais próximos de parques temáticos do que de arte. A resposta foi ampla, acalorada e reveladora das tensões que o sucesso do MCU tinha deixado à mostra na indústria. Os russos responderam com educação mas firmeza. Outros diretores se dividiram entre apoiar Scorsese e defender a legitimidade artística do que a Marvel estava fazendo. O que esse debate revelou não foi uma resposta definitiva sobre o valor artístico dos filmes Marvel. Essa resposta vai demorar décadas para cristalizar, como acontece com qualquer obra significativa. O que revelou foi que Vingadores, Ultimato tinha chegado num nível de influência cultural que forçava até os críticos mais relutantes a se posicionar sobre ele. Você não precisa debater filmes que não importam. Para os fãs que cresceram com o MCU, que viram Homem de Ferro em 2008 como crianças ou adolescentes, e assistiram Ultimato em 2019 como adultos jovens, o filme tem uma dimensão que vai além de qualquer análise. É um marcador de tempo, um capítulo encerrado junto com a adolescência, junto com uma fase de vida, junto com versões mais antigas de si mesmo. Essa dimensão é impossível de quantificar e é completamente real. Vingadores. Ultimato não é perfeito. Nenhum filme de 3 horas construído sobre 20 anos de narrativa distribuída pode ser. Há inconsistências temporais que os fãs ainda debatem. Há personagens que mereciam mais tempo de tela. Há escolhas que você pode questionar e encontrar pessoas inteligentes que concordam com você. Mas imperfeições não invalidam grandeza. E o que Ultimato conseguiu? Emocional, técnica, narrativa e culturalmente, é grandeza inegável. É um filme que disse adeus ao que amava com honestidade, coragem e carinho, que tratou o público como adulto, que custou algo real aos que o fizeram e entregou algo real a quem o assistiu. Há um motivo pelo qual, 7 anos depois, pessoas ainda choram quando Tony Stark diz "I am Iron Man" uma última vez. Esse motivo não cabe em nenhuma estatística, mas está em cada pessoa que esteve naquela sala escura e saiu diferente.